Mateus, capítulo 12, os versículos do 38 ao 41. Vamos ler, está na tela. Vamos ler com atenção. É um texto que revela um diálogo entre o Senhor Jesus e os fariseus e escribas. E é um texto muito importante para a nossa fé, para a nossa salvação. Vamos ler então. Então alguns dos fariseus e mestres da lei lhe disseram: Mestre, queremos ver um sinal miraculoso feito por ti. Ele respondeu: Uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas, e agora está aqui o que é maior do que Jonas. Graças a Deus. Vamos orar. Senhor, sua palavra vem sendo pregada desde o início do culto de várias formas, orada, com ofertas, grupo de louvor, coro, músicas, e agora ela vai ser exposta de forma falada. Tu sabes o quanto é importante expor o Evangelho. Então nos ajuda, que seja um momento também espiritual e muito útil, Senhor, para a edificação da igreja e o cumprimento da missão que o Senhor deu para ela. Nos abençoe agora nesse momento de pregação. Em nome de Jesus oramos. Amém. Podem sentar, irmãos. Graças a Deus pela vida de todos vocês. Vamos falar sobre o Messias e o sinal de Jonas, e conforme a gente for expondo, eu creio que vai ficar claro a intenção desse tema, a intenção desse sermão, nesse primeiro sábado de 2019. Esse texto que a gente acabou de ler, de Mateus 12, ele é antecedido, esses versículos que a gente leu, ele é antecedido por uma série de situações que estavam envolvendo Jesus, os escribas e os fariseus. Os escribas e os fariseus eram líderes importantíssimos no período de Jesus. Eram os homens mais importantes. Eles comandavam toda a fé, toda a doutrina, todo o pensamento religioso da nação judaica estava na mão desses homens. Uma palavra deles era ordem a ser cumprida. Então eram homens revestidos de muita autoridade religiosa. Eles tinham mais poder do que o próprio líder romano, no sentido de temor. Os judeus temiam muito mais um escriba, um fariseu, um sacerdote, do que um imperador romano. Conquanto o imperador romano tivesse poder humano muito mais abrangente do que um líder religioso judeu. Então Jesus não estava discutindo com qualquer pessoa, ele estava discutindo com pessoas poderosas e que tinham influência sobre milhares de pessoas. Jesus então está sob uma marcação, diria assim, uma marcação cerrada desses líderes. Eles querem a todo custo encontrar nem que seja pequena, uma pequena falha de Jesus, e eles não vão perdoá-lo. E eles querem encontrar essa falha e para isso armam todo tipo de situação para que o Senhor Jesus possa cair, e a intenção deles é matá-los. É estranho dizer que líderes que conheciam a lei, os estatutos, os mandamentos, os juízos, líderes que, como eu, pregam o Evangelho, tomam conta de igreja, cantam na frente. É meio complicado para a gente entender isso. Como é que pessoas que ensinam os outros a viver bem têm esse tipo de comportamento tão deplorável? Eles acusam, se você ler os textos antes do versículo que nós lemos, do 38, tem 37 versículos antes. Se você ler esses 37 versículos, você vai ver, eles estão acusando Jesus de violarem o sábado.
Jesus permitiu que os discípulos comessem no dia de sábado, que eles tinham que comer. Eles acusam os discípulos disso. Aí Jesus pega a Bíblia e explica. Eles acusam Jesus de curar no dia de sábado. Vejam as questões que eles levantam. Mas Jesus explica que é lícito fazer o bem. E aí, como eles não conseguiam, porque o Senhor Jesus apresentava sempre um argumento bíblico, a Bíblia diz que eles decidiram, pasmem, matar Jesus. A mente deles era uma mente assassina. Vocês imaginam, por exemplo, vocês serem guiados por pastores que pregam para vocês, que aconselham vocês, que vocês abrem as casas para receber um pastor, mas de repente, quando está longe de vocês, entre os seus amigos, ele está pensando em forma de assassinar, de matar pessoas. É chocante isso, mas dá para colocar o Mateus 12,14, por favor, Natália? As Escrituras dizem que os fariseus saíram e fizeram o quê mesmo? Eles estão tentando encontrar forma, qual é a melhor maneira para o povo não perceber? Matar Jesus. No sábado eles estavam rezando na sinagoga, ocupando o microfone que nem eu aqui. Eles acusaram na sequência Jesus de libertar das garras de Satanás, escutem bem, um jovem endemoninhado. O menino não sabia o que era ter paz na vida. Esse jovem aqui, nesse caso, ele, além de ser possesso, ele era surdo e mudo. Não dava nem para fazer essa interpretação, porque ele era possesso. Então, o Satanás não permitia que ele entendesse esse tipo de interpretação. Esse menino ia morrer. Aí Jesus liberta esse menino e eles acusam Jesus de expulsar o demônio do menino. O menino foi salvo e liberto e livre, de expulsar esse demônio por um outro demônio. E Jesus afirmou algo gravíssimo quando eles acusaram que Jesus tinha demônio. Ele disse que esse tipo de acusação não teria perdão, nem no presente e nem no futuro. Não existe 2 pecados na Bíblia que não tenha perdão, só existe um. Todos os pecados, irmãos, inclusive a Bíblia chega a dizer, um dos pecados mais sérios e graves que tem é a blasfêmia. Então tem muitas formas de blasfemar. Jesus garante, e não mente, que se a pessoa se arrepender de ter cometido esse pecado da blasfêmia de várias formas, se arrepender tem perdão. Mas tem um tipo de blasfêmia, esse não tem perdão. Chama blasfêmia contra o Espírito Santo. Não tem presente agora, perdão agora, e não tem perdão no futuro. Qualquer outro, repito, se a pessoa se arrepender, inclusive de assassinato aqui, ó, a mente assassina, tem perdão, mas essa blasfêmia não tem. E é depois dessa afirmação contundente de Jesus que eles pedem um sinal. Eles estão acompanhando Jesus, eles já viram muitos sinais, eles já viram muitos prodígios, mas eles querem um sinal. Eles não pedem um sinal para crer que Jesus é o Messias. Eles já têm bastante. Eles pedem um sinal para tentarem a Jesus, para fazer jogo com Deus, para experimentar Deus, para testar Deus, como se Deus fosse um rato no laboratório, em que você fica fazendo teste. Eles não querem crer. Eles têm predisposição em brincar com o Messias. Eles sabem que Jesus é o Messias. Um deles, chamado Nicodemos, prestou bastante atenção no que Jesus falava e no que Jesus fazia. Diferente dos colegas dele, Nicodemos disse assim: ele é o Messias, porque ninguém faz os sinais que ele faz se o Espírito Santo não estiver com ele.
Os fariseus, gente, eles eram doutores na lei. Eles conheciam de Gênesis a Malaquias. Não existia Novo Testamento na época. Novo Testamento vai ser a história deles com Jesus. Vai virar a Bíblia ainda. O Espírito Santo ainda vai inspirar escritores. A Bíblia do tempo de Jesus era o Antigo Testamento. Eles conhecem, decora e salteado o Antigo Testamento. Eles sabiam que para o Messias ser Messias, teria que fazer alguns sinais, falar algumas declarações contundentes, que está tudo prescrito nos profetas. E Jesus está cumprindo tudo direitinho como está no Antigo Testamento. E os primeiros que sabem que Jesus é o Messias são os professores de teologia, são os doutores da lei, são esses homens aqui. Eles sabem que Jesus é o Messias, porque só poderia fazer aqueles sinais se o Espírito Santo estivesse com ele. O profeta Isaías tinha dito, profetizando sobre Jesus: o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu para pregar boa nova aos quebrantados, para libertar os cativos, para pôr em liberdade os cansados. Ele estava falando de Jesus. E os professores sabiam que aquele homem tinha o Espírito Santo na vida, mas eles disseram que Jesus tinha Beelzebul, o chefe dos demônios. Muito bem, isso é muito grave. E agora eles estão pedindo para Jesus fazer um sinal. Querem zombar do poder e da missão salvadora do Filho de Deus, porque Messias é Salvador. Eles sabem que ali está o Salvador. Eles vão zombar do Salvador e da missão do Salvador. E a Bíblia diz que de Deus ninguém zomba. Um homem que se atrever a zombar de Deus pagará caro. E é nesse contexto que entra na Bíblia Sagrada esse texto que une a vida de Jesus com a vida de Jonas, o profeta do Antigo Testamento. Esse sinal, gente, é muito importante para a vida da gente. No início de ano, entendi pelo Espírito de Deus que seria importante conversar com a igreja sobre Jesus e Jonas, explicando todo esse contexto que eu acabei de falar. Nós temos um ano desafiador e a gente precisa estar muito firmado, sabe, na verdade de que é Cristo, para que da nossa mente, do nosso coração, durante o ano, não aconteça nenhuma torpeza, nenhum desvio, nenhuma dúvida sobre quem é aquele que nos salvou do pecado, nos resgatou com poderosa mão. Haverá muitas dúvidas em 2019, mas essa dúvida não pode haver sobre a messianidade de Jesus, a autoridade dele na nossa vida, aquilo que ele é, aquilo que ele faz. Então é nesse momento aí de grandes aberrações contra Jesus, ofensas, tentativas de zombar dele, diminuí-lo, não levá-lo a sério, colocá-lo de lado, rir dele, é que aparece Jonas. E aquela incrível e famosa experiência que o profeta teve, que às vezes a gente pensa que é apenas para as crianças do Djap. Muitos de nós não levam Jonas a sério. Eu conheço crente na nossa igreja que diz que isso é uma lenda, que não existiu. Jonas não existiu e que nenhuma pessoa aguentaria ficar 3 dias e 3 noites no ventre de um peixe vivo, ou permanecer vivo. Na teologia liberal, é a teologia que não acredita que tudo que está escrito na Bíblia é verdade, mas apenas partes convenientes aos teólogos liberais. Jonas é uma lenda, assim como outras partes da Bíblia. Mas Jesus pega a experiência de Jonas e une a experiência que ele teria alguns dias depois desse debate. Ele toma Jonas como veraz, como verdadeiro,
como uma história concreta, real, e junta à sua própria história. As duas experiências, tanto a de Jesus como a de Jonas, estão unidas pelo tempo. E nós estamos falando de um tempo novo, um tempo que vamos viver em 2019. A união de Jonas não é pelo caráter, de Jonas com Jesus, a união deles não é porque eles são homens, sexo masculino. A união de Jesus com Jonas não é porque eles creem no mesmo Deus, não é porque ambos têm a mesma origem judaica. Não. A união dos dois está vinculado por algo chamado tempo. Eles se identificam pelo tempo. Podemos chamar isso de um incidente muito importante relatado nas Escrituras Sagradas. É a história de vida do Salvador Jesus que se conecta com a do missionário Jonas, missionário profeta. Porque a história de Jonas também está linkada com salvação. Qual foi a grande missão que Jonas recebeu de Deus, irmãos? Pregar o Evangelho. Essa é a missão de Jonas, por isso que ele é considerado o profeta missionário. E aí ele ia pregar o Evangelho em que lugar? Em Nínive. E qual foi a atitude do profeta? Ele desobedeceu a Deus. E ele só voltou a obedecer na marra. Na verdade, Jonas não é exemplo a ser seguido, gente. Eu sempre digo para os professores do DIJAP, professor, ter cuidado quando for ensinar Jonas. Pega Jonas e faz um negócio bonitinho, bonitinho, que as crianças adoram. Mas é uma história horrível de como não se deve fazer. Ele é um exemplo de desobediência que a gente deve tomar como exemplo para não fazer o que ele fez. Mas a história dele, de qualquer forma, quando você junta tudo, é a história de salvação. O grande alvo, a essência da vida, da existência de Jonas é a missão. Ele ficou famoso, estamos falando dele, ele virou Bíblia, porque a ação profética dele é uma ação missionária. É um profeta missionário. Mesmo não querendo, ele pregou. E qual é o resultado que ele teve, irmãos? Qual é o resultado do trabalho de Jonas? Como vocês consideram? Ruim, bom, ótimo ou excelente? Excelente. Uma cidade inteira se converteu. Vocês não encontram isso em nenhum outro lugar da história. Nem Jesus conseguiu o que Jonas conseguiu, irmãos. Nunca vocês vão ver Jesus chegando numa cidade, pregando, e as pessoas da cidade inteira se convertendo. Nenhum outro profeta conseguiu, nenhum outro missionário fora da Bíblia conseguiu, nem Billy Graham, que é um dos maiores ganhadores de alma da história, com toda a tecnologia, conseguiu. Só Jonas conseguiu pregar para uma cidade inteira, e a cidade inteira se converteu. E ele era tão estranho, qualquer missionário, nós que pregamos, quando um se converte, a gente já faz um barulho de alegria. A cidade se converteu e adivinha o que Jonas quis fazer? Ele quis morrer. É muito estranho. É um profeta esquisito demais. A história de Jonas é a história da missão. E quem é o maior missionário de todos os missionários segundo a Bíblia? É o Senhor Jesus Cristo. Ele é o enviado de Deus. Assim como o Pai me enviou, eu envio a vós. Ele é o maior missionário. Ele é o missionário. E é por isso que aqui nesse texto, num momento crítico, em que a pessoa dele está sendo questionada, em que ele está sendo acusado de quem habita nele é Beelzebu, ele então diz assim: nenhum sinal vai ser dado para vocês, a não ser o sinal de Jonas. A história de Jonas se dá junto a um misterioso e grande peixe. Essa história ela é
eu diria que ela é uma aula magna sobre as dádivas da obediência e as consequências da desobediência. O que uma mulher e um homem que obedecem a Deus recebem e o que uma mulher e um homem que desobedecem a Deus recebem, né? Além dessas lições de obediência e desobediência, o relato da experiência de Jonas é uma ilustração que em teologia a gente chama de tipologia. É um tipo de Messias. Jonas vai, prega e a salvação acontece de uma forma impressionante. E depois que ele faz isso, ele passa 3 dias e 3 noites no ventre de um peixe. Aliás, no processo, quando ele decide fugir. E aí depois ele vai e prega. Jesus é o contrário, ele prega, e depois que ele termina de pregar, ele vai passar 3 dias e 3 noites no seio da terra. Jonas, antes de pregar, passou 3 dias e 3 noites, porque era preciso, porque ele era desobediente. Então ele recebeu o castigo primeiro. Jesus, que sempre obedeceu o Pai, prega, semeia, treina, e depois ele passa 3 dias e 3 noites no seio da terra. Então esses 3 dias e essas 3 noites, tempo, é que une esses 2 homens, e é unido pelo próprio Jesus que faz essa conexão. A maioria dos cristãos não faz essa relação entre a obra de Jesus com a experiência de Jonas. A gente crê que geralmente existem explicações, né, na maioria das igrejas evangélicas, talvez só a nossa e talvez umas outras 2 menores, é que vai crer literalmente nesses 3 dias, nessas 3 noites. Tanto é que tem uma doutrina na nossa igreja chamada axioma da ressurreição, exclusiva, exatamente por causa dessa palavra de Jesus aqui, para provar que esses 3 dias, essas 3 noites são literais, exatamente porque Jesus as pegou literalmente, e não apenas simbólicas. Ele liga de uma forma perfeita, porque para Jesus, quando Jonas foi jogado ao mar, no meio de um mar agitado, e foi engolido por aquele peixe, Jesus pega esse cenário como uma ilustração para mostrar o momento mais silencioso do Filho de Deus. Ele morre, pronto. Ele cessa a sua vida, desce o corpo dele, e Deus, homem, fica paralisado. O que vai acontecer? O que ele falou é verdade? O que ele viveu foi aceito pelo Pai? Ninguém sabe, gente. Foram os 3 dias mais complexos da história do universo. Os discípulos ficaram perturbados, porque aqueles 3 dias pareciam uma eternidade. Porque, é sério, gente, se Jesus não ressuscitasse, gente, tudo estaria perdido, irmãos. Se Jonas não sai da barriga do peixe, o que teria acontecido com Nínive? Toda uma cidade teria sido condenada. Se Jesus não sai do túmulo de Diaconisa Márcia, toda a humanidade estaria condenada. Então, quando Jesus pega Jonas, ele sabe o que ele está fazendo. E olha que coisa interessante. Jesus já tinha feito vários sinais e poderia pegar um desses vários que ele já tinha feito, ou então fazer um novo, atender o pedido dos fariseus. Ele poderia fazer um espetacular, superior a todos os que ele tinha feito antes, mas ele não vai fazer, e ele pega Jonas como a única evidência da Bíblia da época dele, o Antigo Testamento, e ele isola essa experiência de Jonas. Essa experiência para Jesus não pode ser comparada com nada. Ele diz assim, um único sinal
que ninguém ouse colocar um outro perto desse. Que esse é o único sinal que julgará os incrédulos, porque o texto é de juízo. Assim como para Nínive seria de juízo, assim como a morte e a ressurreição de Jesus é para a salvação de uns e juízo para outros. E esse sinal de Jonas será a prova de condenação de todos aqueles que se aproximam de Jesus e zombam dele, e viram as costas para ele, e não o recebem como Filho de Deus, como Salvador, como Messias, porque aqui o contexto é de incredulidade quanto à messianidade de Jesus. Não são poucas pessoas que eu conheço que depois que entraram para faculdades zombaram de Jesus. Mas não são poucos que eu conheço. Quando a FUMAP faz congresso, ela reserva um período ali enquanto está rolando o congresso para alguns pastores à disposição, faz lá a propaganda e diz que tem alguns pastores à disposição para conversar com jovens. 90% dos jovens que eu atendo em congresso da FUMAP estão em crise de crença, acabaram de entrar na faculdade. Professor de biologia, no primeiro mês, vira a cabeça deles. E eles começam a dar gargalhada de Jesus, dizer que não é bem assim, que ele não é Deus, tá. Mas isso não é só problema de jovem. Eu conheço pastores que tratam o Senhor Jesus como se não fosse Jesus. Tratam ele como um produto, como material para se ganhar dinheiro, para ficar rico. Um desses grandões da televisão chamou Jesus a atenção, porque ele transformou água em vinho, onde já se viu suprir vaidade de casal num casamento, e repreendeu Jesus, está na internet. Quando Satanás faz isso eu entendo, mas pastores fazerem isso, não. O fato de Jesus ter mencionado a experiência de Jonas na sua pregação, irmãos, é prova de que Jonas existiu, e o que a Bíblia fala sobre Jonas é verdadeiro. Ele não é uma ficção, ele é um fato histórico comprovado e testemunhado pelo Senhor Jesus Cristo. E ao citar Jonas, ele afirma que a história deste profeta não foi um incidente casual. Ele está dizendo que o que aconteceu com Jonas foi tudo planejado por Deus, e que esse fato de Jonas tornou-se algo vital, ou de vital importância, para elucidar um dos aspectos mais importantes sobre a identidade e a autoridade de Jesus como Salvador, e, consequentemente, para elucidar um dos pontos mais importantes da própria salvação. E esse fato em relação ao tempo, os 3 dias, né? O verdadeiro Messias de Deus, segundo a profecia, teria que passar 3 dias e 3 noites no seio da terra, do jeito que Jonas passou. Caso não houvesse a história de Jonas e sua captação, seu aprisionamento pelo grande peixe, haveria dúvida na cabeça de muita gente, irmãos. É muito importante esse link que Jesus faz. Ele está dizendo assim: olhem lá atrás, já existiu um homem que ficou dentro de um lugar fedorento, meloso, nojento, no meio de fezes, de tripa, de algas, suco gástrico. Já existiu alguém que, na mente racional de vocês, escribas e fariseus, incrédulos, chega a chamar de adúlteros eles, é adultério espiritual, que eles não creem em Jesus, sabendo que Jesus é Jesus. E aquilo que é impossível para vocês acreditarem, que uma pessoa não duraria 1 hora num ambiente como esse, cheio de gomas e, sei lá, estou tentando criar um ambiente bem nojento aqui, mas não dá mais. E esse homem subsistiu 3 dias e 3 noites. Vocês creem ou não creem? Eu estou dizendo que isso já aconteceu. Está provado na Bíblia de vocês.
Jonas capítulo 1, leiam lá. Da mesma forma, daqui a pouco vai ser eu. Eu vou provar para vocês que eu sou o Messias, mesmo vocês sabendo. Mas eu não vou provar com outro sinal, eu vou provar com o sinal que já foi dado. Esse sinal é fato histórico. Pensem, por exemplo, em alguma coisa que um dia vocês forem tentados a duvidar de alguma coisa de Jesus. Podem não duvidar que ele passou 3 dias e 3 noites, mas vai que em algum outro aspecto você duvide. A Bíblia está dizendo que Jesus é isso, mas uma hora um problema, um interesse seu, uma vaidade, um orgulho, aí você começa a pegar um pedacinho da história de Jesus. Não, isso aqui não. Isso aqui, você me desculpe, eu creio nisso, mas isso aqui, eu tenho cérebro, eu penso. E aí começa a diminuir a autoridade de Jesus. Eu tenho um respeito e admiração pela ciência, sinceramente. Eu acho tontice querer lutar contra a ciência, falar mal, desmerecer. É desmerecer Deus, porque a Bíblia diz que é Deus que dá sabedoria para os homens e para as mulheres estudarem, desenvolverem coisas para nós, para o nosso bem. É tempo perdido ficar falando mal da filosofia. Entendeu? A filosofia está tentando encontrar a verdade, está fazendo o papel dela. E se a gente usar a filosofia para o nosso lado, para o lado da fé, a gente ganha. Agora, não tem como deixar de reconhecer que se um homem e uma mulher não conhecerem o Evangelho, não crerem no Evangelho, e aí se enveredarem pelos caminhos do conhecimento, se afastarão mais, porque o conhecimento nos torna arrogantes. E, de qualquer forma, a gente se sente senhor da verdade. E, pelo que a gente conhece na Bíblia, a verdade não é conceitual, a verdade é pessoal. O cristianismo é diferente de qualquer religião. No cristianismo, a verdade não é um conceito. Vocês nunca viram um apóstolo, Jesus, ensinando a verdade para as pessoas, fazendo as pessoas sentarem e dizendo assim: olha, senta aqui que eu vou te ensinar o que é a verdade. Isso não tem na Bíblia. O que tem na Bíblia é assim: toda vez que os apóstolos vão falar sobre a verdade, eles apresentam quem para a pessoa, irmãos? É um conceito ou uma pessoa que eles apresentam? Eles apresentam uma pessoa. Eles apresentam Jesus Cristo, Filho de Deus. Porque Jesus é a verdade. A verdadeira pregação, a pregação da verdade, é a pregação que prega a pessoa de Jesus, o Filho de Deus. Isso é muito importante entender. Para enfrentar um ano e vencer algumas paradas difíceis na família, na relação com marido, mulher, pais e filhos, na empresa, o que for, todos os dilemas que impressionam a vida, tem que ter Jesus muito claro na mente, quem Ele é. Não pode ter dúvida sobre a pessoa de Jesus. Não pode estar fazendo teste com Jesus. Quando os escribas e fariseus atacavam a Jesus, eles o faziam usando, vamos dizer assim, malandramente, as declarações do Antigo Testamento, e exigiam de Jesus provas com base nessas declarações. Olha, está escrito assim, que o Messias fará isso, então faz isso aí. Eles queriam fazer joguete com Jesus, queriam mandar em Jesus. Eles queriam provas, sinais, que pudessem ter coerência com aquilo que eles liam. A verdade é que os inimigos de Jesus, influenciados por Satanás, porque o texto mostra que eles estão sendo influenciados por Satanás. Eles acusam Jesus de Beelzebu. O texto tem o demônio no meio. O capítulo 12 apresenta, antes desse texto de Jonas, os fariseus acusando Jesus de ter demônio. E depois do texto de Jonas, Jesus mostra para eles que esse comportamento é igual àquele espírito imundo que estava num homem e que saiu, porque os judeus conheciam a verdade. Mas aí eles foram abandonando a verdade, foram acusando a verdade, a tal ponto de dizer que a verdade é demoníaca. Conhecem a verdade, professores da verdade, senhores da verdade, ensinadores da verdade, e vão brincando com essa verdade pelos seus interesses, colocando outras coisas nos lugares, a tal ponto de dizer que a verdade é um demônio. Essa não tem perdão.
Essa blasfêmia não tem perdão. E aí, depois do sinal de Jonas, Jesus diz que é como um espírito que sai, a casa fica vazia e você não preenche. Quando o espírito sai, gente, aí lê Efésios 2 para entender isso. A única forma da casa não ficar vazia é colocando alguém. Quem é esse alguém, segundo a Bíblia? É o Espírito Santo. E o Espírito Santo só entra se você crê em Jesus, que Ele é o Messias. Se você fica dizendo que o Messias tem Beelzebul, ou testando, tentando, desconfiando de Jesus, a casa fica vazia, vai ficando vazia. Aí um dia esse espírito, ele fica observando, olha, eu saí de lá, já passou alguns anos, ó, o cara virou um filósofo assim, virou não sei o quê, ó, ganhou muito dinheiro, olha aí, olha como o cara cresceu, mas Jesus continua sendo nada. Jesus não tem influência nenhuma. Aí o demônio, segundo Jesus, né, diz que ele decide se eu vou voltar, ele dá uma volta, aí ele vem, aí ele olha, não tem nada aqui. Aí ele diz, Jesus que diz, né, que ele vai assim, pega mais 6, com ele é 7. 7 na Bíblia significa totalidade, plenitude. Aí ele entra aqui na casa. Aí Jesus diz que o estado desse camarada aqui é pior do que o primeiro estado, quando ele não tinha verdade. Ou seja, não tem mais salvação para a pessoa. Eu conheci um pastor aqui, o pastor Hermes vai lembrar, pregava nos nossos púlpitos aqui, né? E ele, quando o pessoal descobriu, começou a estranhar, tem muita gente na igreja que ouve sermão e não presta atenção. Um ano inteiro e não liga, acho que não sei porquê. Mas tem gente que fica ligado nos sermões. Tem gente que aproveita bem o ano. E alguns irmãos nessa igreja desse pastor nosso começou a desconfiar porque terminou o ano e ele não falou a palavra Jesus. Um ano inteiro prega e nem sequer menciona Jesus. Aí os irmãos espirituais, né? Porque tem os carnais, né, na igreja, sempre tem os carnais, mas tem os espirituais também. A Bíblia que fala isso. E os espirituais começaram a perceber, o pastor não fala mais o nome de Jesus. Aí começou o outro ano, em janeiro e nada, em fevereiro e nada, outubro nada, dezembro, pastor Hermes, nada, 2 anos não falar mais o nome de Jesus. Ficaram perturbados, escreveram uma carta para a Convenção Regional mandou uma carta lá para nós. Aí nós vimos, puxa, é grave isso aqui. Aí quando foram apertar o homem abriu a boca e proferiu blasfêmia contra o Senhor Jesus. Disse que o Senhor Jesus era um cavalo. Numa carta nós lemos isso, nós temos a carta. Esse homem, um tempo desse, ele andava vestido com umas roupas de sacerdote pela zona leste de São Paulo, com uma barba grande, parecia um louco. Tudo indica, já estava com os 7. Porque não colocou Jesus no lugar, tinha a verdade. Isso é possível acontecer, irmãos. Nós não queremos que isso aconteça com a gente, amém, irmãos? Por isso o Espírito Santo alerta antes. Porque o processo de negação de Jesus é sutil, é um processo lento, muito complexo, mas ele é real, ele acontece. Ele acontece. Coloca o slide 2 aí, rapidinho aí, por favor, Natália, só para a gente já ir caminhando para a parte final. Esse texto aí fala, né, da ação de Jesus, né? Da reação de Jesus. Diz que eles saíram, né? Deixa eu dizer, saíram e começaram a conspirar. Então, não é qualquer pessoa, gente, que o Espírito Santo sai e não volta mais. Não é qualquer pessoa que Jesus está falando aí, que Mateus está descrevendo aí. Está falando de religiosos mesmo, que pode acontecer. Eles são perigosos, eles não ofendem só Jesus, a mente deles é assassina, isso acontece. Para os irmãos terem uma ideia, no livro de Apocalipse, o próprio Senhor Jesus diz que em algumas igrejas dele, não em todas, mas diz lá que pelo menos em 2, o que dá uma proporção de mais ou menos 20%, vamos assim dizer, das igrejas dele no mundo, que são milhares, existem alguns nessas igrejas dele
que não são dele, mas são da sinagoga de Satanás, da igreja de Satanás. É o Senhor Jesus que diz isso. Então, há 20 anos atrás eu conheci 2 satanistas que foram convertidos na igreja, foram batizados numa igreja, não Adventista da Promessa, mas numa outra igreja séria, foram consagrados ao diaconato, e nesse período de 3 anos aconteceu tudo isso. Quando foi num culto de domingo, 5.000 pessoas assistindo, no som saíam uns gemidos pecaminosos, que era um pecado do pastor com a esposa de um outro pastor. E eles gravaram e pediram para ir lá na sala do som, e lá tinha uma carta. E quando foi uma confusão, e saiu no jornal de Brasília, isso é em Brasília, foi na capa do Correio Brasiliense. Um negócio assim escandaloso, uma igreja famosa. E aí foram lá, correram, apartaram a confusão, o culto virou uma grande confusão. Estava escrito lá, né? Diziam palavras terríveis contra a igreja. Eles eram satanistas e disseram que eles fizeram o que fizeram e ninguém discerniu na igreja quem eles eram. Eles dão gargalhada da igreja e dizem que estavam indo para o Rio de Janeiro para destruir mais uma igreja. E saiu no Correio Brasiliense, irmãos. É o jornal mais lido de Brasília. Um dos dons do Espírito Santo é o dom do discernimento espiritual, que eu nunca ouvi ninguém pedir, pelo menos das orações que eu ouço perto, até de vigília mesmo, nunca ouvi alguém pedindo esse dom. Um dos dons mais importantes que tem é o dom de discernimento de espírito. Eu estou trazendo essa mensagem aqui, porque eu tenho falado para os irmãos aqui, que nós vamos estar falando um pouco sobre demônios, porque tem gente que acha que demônio não existe. Nós falamos muito de Jesus aqui, nós vamos falar sempre mais dele, mas infinitamente mais dele do que do demônio. Mas a Bíblia fala de demônio, nós precisamos falar, pelo menos na quantidade que a Bíblia fala. Porque tem gente que vive como se o mal não existisse, como se Satanás não existisse, o demônio não existisse. Às vezes tem crente já sendo influenciado pelo inimigo e nem sabe, está levando a vida de boa. E Jesus está aqui lidando com o mal, né? O mal. E mostra o nível das pessoas dentro da igreja, inclusive líderes que estão liderando a igreja. O slide 3, olha o diálogo, só para a gente ir para a parte final, olha para a igreja perceber o diálogo, o nível. Aí o 28, 38, né? Diz que os escribas e os fariseus, tomando a palavra, disseram: Mestre, queremos ver da tua parte um sinal. Né? Eles queriam um show, eles queriam que Jesus fizesse uma apresentação para eles, uma performance. É gente que gosta de ver espetáculo. Se não houver alguma coisa para ver, eles não ficam ali, eles vão procurar um lugar onde essas coisas aconteçam. Como se isso fosse, sabe, comer feijão e arroz, como se Deus brincasse de fazer exibição. Deus, gente, só faz milagres quando tem propósito, quando Ele decide. E os milagres de Jesus não é uma exposição do seu poder gratuitamente. Ele faz isso para salvar e para libertar alguém que está oprimido. Embora tivessem visto muitos milagres, o texto deixa claro que eles duvidavam da messianidade de Jesus. Como é que pode, gente? Viu dezenas de sinais e ainda está pedindo mais um. Isso é tentar Deus. De tanto a gente se predispor a não crer, uma hora a gente não vai crer de verdade. Você fica brincando de não crer, uma hora você vai virar um incrédulo mesmo. Você vai ter muita dificuldade de crer. Você vai desconfiar de tudo. Mas Jesus disse a eles que não seria dado outro sinal a não ser o de Jonas. Sim, vocês não vou fazer sinal para quem não crê no que já aconteceu. Vocês viram fazer sinais. Jonas já ficou 3 dias e 3 noites. O meu
o meu único sinal vai ser esse, daqui a alguns dias você vai ver. Eu vou morrer, meu corpo vai ficar gelado, vão me embrulhar, vão me perfumar, como diz a profecia, e eu vou entrar na terra. Contem cada minuto, do jeito que está em Jonas. Se Jonas saiu da venda do peixe, 72 horas depois, contem os minutos, as horas e os dias. Se eu sair de lá, esse é o único sinal, e esse sinal vai perturbar e vai julgá-los. Se eu sair vivo da tumba, vocês estarão sendo julgados, seus incrédulos. E eu pergunto, irmãos, ele foi sepultado, o que aconteceu depois de 3 dias e 3 noites? Respondam, o que foi que aconteceu com o Senhor Jesus? Ele ressuscitou. Vamos glorificar o nome dele? Ele é o Messias de Deus, ele é o ungido de Deus, ele é a verdade de Deus. Duvidem de mim, irmão, sinceramente. Duvide de algumas outras coisas. Dependendo da situação, duvide até de você mesmo. Mas que nunca, jamais, você venha duvidar do Filho de Deus, de que Ele é o Messias. Tá? Vamos ver o quarto slide aí? Vamos ver assim a contundência, a gravidade. Se não fosse grave isso, se esse assunto não fosse importante, Jesus não falaria desse jeito. Veja se Jesus amacia. Olha só, uma geração o quê? E, deixando bem claro, o adultério aqui não é moral, não é sexual. É um adultério espiritual. Tá? O Messias foi para eles, era deles. Era o noivo da noiva. O povo de Judá. E os próprios líderes, eles rejeitam, eles se prostituem espiritualmente. E eles dizem que Jesus tem Beelzebul. Olha a palavra adúltera, pede um sinal miraculoso. Nenhum sinal, é grave. E será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites, a palavra de Jesus é muito explícita, no ventre de um peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Vocês pensam que isso aqui é pouca coisa, gente? Aqui está o âmago da fé, da salvação nossa. Queria que a igreja de Jesus vibrasse com isso. Não é simples um corpo gelado e vai voltar a viver. Corpo numa sepultura que sairá andando de lá. E isso vai ser a prova de que aquele homem veio do céu. Ele é o Filho de Deus. E Jesus faz questão de chancelar dessa forma, para que nenhum irmão tenha dúvida. Para aquela geração má e espiritualmente adúltera, nenhum outro sinal seria dado por Jesus para provar a sua verdadeira identidade. Eu quero pedir para a igreja do Senhor aqui presente, não ouse pegar nenhum outro sinal na Bíblia para provar que Jesus é o Messias. Não vá além do que Jesus está ensinando. Ele diz, eu sou o mestre dos mestres, aprendei de mim. Se Jesus tomou esse sinal como prova de que Ele é o Messias, eu pergunto para a igreja, esse sinal basta para você, irmão? Irmã? Não tem muitas outras provas na Bíblia, a verdade é essa. Tem dezenas de provas, pastor Israel, de que Jesus é o Messias. Tem muitas outras provas. Eu poderia fazer um sermão aqui de umas 20 provas. Mas a prova que Jesus escolheu é a de Jonas. Para você basta o seguinte, você diz assim, eu creio em Jesus ser o Messias, porque Jonas existiu, ele é um profeta, e ele ficou 3 dias e 3 noites no ventre de um peixe, como diz lá na Bíblia, e o Senhor ficou 3 dias e 3 noites na tumba. Jonas saiu 3 dias depois, o Senhor levantou 3 dias da tumba. O Senhor é o meu Deus, o meu Salvador, o meu Senhor, e eu não preciso de mais nada. Não adianta vir encher a minha cabeça, eu só preciso disso. Porque é isso que Jesus quer que você acredite. Se vocês não forem exigentes e crerem no Evangelho dessa forma simples aí que ele está colocando, vocês serão salvos, irmãos. Pode vir o que vier. Pode vir o que vier, nada vai derrubar vocês. Porque vocês vão estar firmados na rocha, do jeito que Jesus Cristo está ensinando. Jesus disse que Jonas basta. Não queira sofisticar, não tentem incrementar, colocar mais coisas aí que vai dar problema. Vamos para o próximo slide, por favor.
Vamos, para a gente não ter dúvida, vamos para Jonas 1,17. Diz que o Senhor, pode ver que é Deus no comando, fez com que um grande peixe engolisse Jonas. E ele ficou lá, dentro do peixe, não foi fora, não foi no barco. Quantos dias, irmãos? Está lá, Jonas 1,17. O Senhor, Jesus, a Bíblia diz que Deus o fez enfermar. Diz que Deus o enviou. Diz que Deus o sacrificou. E ele se entregou. E colocou ele na sepultura. Paulo, em Romanos, diz que depois de 3 dias e 3 noites, o Espírito Eterno ressuscitou a Jesus Cristo e o levantou. Ele está vivo eternamente à destra de Deus. Como Jonas, que Deus falou com o peixe, a Bíblia diz em Jonas que Deus falou. É preciso ter fé para acreditar. Deus falando com o peixe que ele criou. Vai lá, peixe, vomita ele na praia. E o peixe foi lá na praia, abriu a boca e vomitou Jonas. Vocês acreditam nisso, irmãos? Vocês não acreditam nisso, vocês vão ter dúvidas sobre Jesus. Tem que acreditar nesse absurdo. Aí a sua fé é pura. A sua fé vai estar incontaminada, porque é simplesmente crer no que a Bíblia está falando, porque a Bíblia não mente, porque Jesus não mente. O próximo slide, por favor, acho que é o último. Vamos ler junto esse texto? Vamos lá, Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro. Mas estes foram escritos, lê com calma, para que vocês creiam o quê? Que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E agora? E crendam. Amém? Vocês creem que Jesus é o Messias de Deus? Porque ele ficou 3 dias e 3 noites na barriga do peixe. Agora, para concluir o sermão, Deus livre que aconteça isso com vocês. O que acontece com os que não creem? Aí sim, agora nós vamos para o último texto, que é de Mateus 12, 24 em diante. Mateus 12, 24 em diante. Agora eu queria que a igreja prestasse atenção, por favor. Diz que quando os fariseus ouviram isso, disseram: é somente por Beelzebul, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Olha só, eles estão acusando Jesus de ter demônio. Olha só o que vai acontecer. Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida entre si mesma não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como então subsistirá seu reino? Se eu expulso demônios por Beelzebul, por quem os expulsam os filhos de vocês? Por isso eles mesmos serão juízes sobre vocês. Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Olha como eles não são ignorantes. Olha como eles não são ignorantes. Jesus estava expulsando pelo Espírito Santo, o reino de Deus tinha chegado para eles, mas eles recusam o reino de Deus, a forma como o reino se apresenta. Ou como alguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali seus bens, sem antes amarrá-lo? Só então poderá roubar a casa dele. Aquele que não está comigo, está provado ali que aquela gente não estava com Jesus. É a pior coisa é não estar com Jesus, gente. Aquele que não está comigo está contra mim. Deus guarde você. Deus te livre disso. E aquele que comigo não ajunta, espalha. Por esse motivo eu lhes digo, preste atenção que agora ele vai declarar a verdade e a sentença. Todo pecado e blasfêmia serão perdoados. Olha, arrependeu até de blasfêmia mesmo, outro tipo de blasfêmia é perdoado. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado. Você pode, vamos dizer assim, não façam isso. Mas vai que na ignorância ofende Jesus de uma outra forma. Ele não me curou. Ele foi enganado. Ele não gosta de mim. Jesus não é justo comigo. Meu amigo, você se arrepende, esse tipo de coisa será perdoado. E outras coisas mais. Ele mesmo está dizendo, qualquer coisa que vocês falarem contra mim, arrependeu, está perdoado. Mas
Todavia, porém, entretanto, quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nesta vida e nem na era que há de vir. Tem mais, Natália? E aí vai, tá bom. Eu concluo dizendo assim, ó. Uma coisa é a gente pecar contra Deus na ignorância, outra coisa é pecar consciente. Mesmo que a gente pede perdão, Deus não fica matando ninguém. Ele diz que Satanás é que veio para matar, roubar e destruir. Ele veio para dar vida e vida e abundância. A Bíblia diz que ele é longânimo, de longo ânimo. Ele é misericordioso, sente a nossa miséria. Deus é amor. Deus vai com a gente até o último minuto, gente. Agora, pessoas que conhecem a Bíblia, religiosos como eu, que estou expondo a palavra de Deus, que vocês estão aí por educação me ouvindo, por respeito nos ouvindo. Eu sei as coisas do Antigo Testamento, irmão. Eu sei as coisas do Novo Testamento. Eu não posso brincar. Eu tenho a chance de ler livros que vocês não têm, não porque vocês não queiram, porque eu tenho tempo, a minha vida é para isso. Eu tenho tempo de orar. Eu tenho tempo de jejuar. Eu tenho tempo de preparar o alimento para vocês aqui. Eu tenho tempo de visitá-los. Não tenho tempo de visitar todos, mas sempre que posso visito. Agora, gente, eu sabendo das coisas e me dirigir sabendo que Jesus é ungido de Deus, Ele tem o Espírito Santo de Deus, e dirigir dessa forma a Deus, sai o Espírito Santo e não volta mais. E o estado segundo é pior do que o primeiro. Porque só o Espírito Santo te convence do pecado, da justiça e do juízo. E se ele sair, a Bíblia diz que ele não contenderá mais com essa geração perversa e adúltera. E se ele não contende mais com você, você não tem como se arrepender. Esse é o pecado que não tem perdão. Se dirigir a Jesus consciente, não na ignorância. Na ignorância, arrependeu, tem perdão. Sabe que Ele é Salvador e Senhor e começa a desancá-lo. Deus guarde vocês disso, amém? Bendito seja o nome do Senhor.